A SOF trabalhou durante muitos anos para a construção dessa política pública específica para as mulheres. O Vale do Ribeira, ele era um dos territórios, né, dentro do nosso paizão aí para fazer essa assistência técnica específica para as mulheres. A gente, em nenhum momento, imaginava que ia ser alguma coisa pronta do ponto de vista do projeto mesmo, né? A gente sempre atuou na perspectiva do que a mulher faz. E aí a gente foi desafiada por essas mulheres aqui para fazer comercialização, senão a gente podia ir embora, né, Rose? E aí a gente precisou muito de vocês, né, pra gente fazer isso. A gente foi muito franca, assim, com o pessoal de São Paulo para ver se a gente fazia isso, porque dar expectativa para as pessoas é muito chato, né, quando a coisa não acontece. Então a gente não brinca muito com esse tipo de coisa. Quando a gente fala que vai fazer, a gente vai fazer mesmo. Então a gente só voltou mesmo, quando a gente sabia que ia rolar essa comercialização, senão a gente não ia voltar mesmo não. Porque elas não queriam, né? Queria contar um pouquinho então do projeto nosso lá da Quitandoca. A gente começou essa loja faz 6 meses e a gente vem de uma experiência no Comer Ativamente, que é um grupo de consumo, então a gente se formou assim enquanto ideias e vontades de como fazer essa comercialização através do grupo de consumo, né? E daí, a partir daí, a gente teve essa ideia de montar essa loja, então é outro projeto, né? Uma outra direção. E é um projeto baseado na comercialização justa, né? A gente pretende isso, sim. Na proximidade entre quem está comprando os alimentos e quem está produzindo, na produção sem veneno, na diversidade alimentar e na agricultura familiar, né? Esses são os nossos nortes, assim, o que a gente pensa dentro desse processo de comercializar. Faz um ano que essa história começou a acontecer junto com a SOF, né? Então a Quitandoca, aqui no Vale, a gente construiu isso junto e é um trabalho que a gente acredita muito, que é muito importante para nós lá. É um trabalho que a gente vê que tem um resultado de geração de renda, que tem uma coisa forte de empoderamento feminino mesmo, né, das mulheres se sentirem bem, assim, de serem alimentos que chegam para a gente numa qualidade inacreditável, claro, né, a gente tem o privilégio de comer isso, assim. E de conhecer isso, porque que fica tão lindo assim o alimento, né? Porque a gente está aqui e conhece, sabe de onde vem, sabe o que a Rose faz, como é que é a galinha dela, como é que é a horta dela. Então isso a gente, desde os grupos de consumo, sabe a diferença que faz quando você está consumindo, comendo alguma coisa, né? Então essa comercialização pra gente, eu espero para as mulheres também, ela é baseada numa relação de confiança, né? Então, cada vez mais a gente se achega e fala, esse produto não está vindo legal, esse preço precisa ajustar, isso aqui o consumidor está querendo comer e não tem, isso aqui a gente está conseguindo produzir, isso aqui não dá essa época, né? Então, são todos os problemas assim que, ao longo desse tempo, a gente foi convivendo. A gente está aqui nessa reunião hoje, nesse encontro, justamente porque essa rede ela tem um potencial tamanho de ter uma força de produção e uma força de comercialização, né? Então, se a gente conseguir ter essa proposta de se conhecer melhor e travar essa relação de confiança num grupo maior, tanto de agricultoras e agricultores e consumidoras e consumidores, acho que a gente caminha muito bem. Me chamo Rosiane, sou do bairro Cedro, sou quilombola. Não é muito tempo já comercializava o projeto PA. E hoje a gente comercializa também lá para São Paulo, lá para Quitandoca. E isso trouxe meio para nós mais vantagem, né, no trabalho, pois a gente sabe que tudo que a gente produz, a gente consegue escoar, né, não vai perder. Então a gente já vai mais para as variedades, que hoje tem saída. Porque antes a gente trabalhava, sempre trabalhou assim, mas já com outros tipos de plantio lá, que é o que tem saído na região. Então com
esses comércios de hoje, incentivo mais as pessoas já diversificar já a produção também. Foi mais interesse que deu, né, para as mulheres que estavam desanimadas, né? Que a gente sempre lutava um pouco, porque a gente sempre é teimosa, né? Sempre vai lutando com a vida, né? Mas tinha muitas mulheres meio desanimadas, mas com essa, depois que vocês começaram a ajudar assim, ter jeito de vender, né? Então as mulheres se animaram, então cada qual tá pedindo, eu quero entrar também, eu quero. Então foi muito bom, né? A gente não sabia nem mexer com nota produtora, mas as técnicas aí ajudaram, a Vivi e a Grauce. A gente se une, né? Uma tá cuidando da ligação do telefone, que é a Nelma, minha comadre. E a Vanilda cuida da nota produtora. O dinheiro também cai na conta dela, ela faz o repasse para nós. E cada um tem um cartãozinho para pegar o seu dinheiro. É bem distribuída a troca na hora da quantidade de alimentos. A gente calcula um tanto para cada um para não ficar reclamando depois. É tudo bem dividido para não dar problema. A gente estava pensando em formar o grupo e dar o nome para o nosso grupo. Aí nós se unimos e demos o nome, falta registrar. As Perobas. Bom, a gente é do coletivo CRU, né? Estou eu, a Luísa, a Samira, o Fernando, o Guilherme. A gente tem várias atividades, né? Mas a principal delas é a distribuição das cestas, né? As pessoas fazem o pedido das cestas, né? A gente monta uma cesta variada, disponibiliza, elas compram, né, online, e na terça-feira elas vão retirar essas cestas. E a gente faz o trabalho com os consumidores também, né, de tentar falar para os consumidores, mostrar da onde que vem esse alimento. Esse alimento é de agricultura familiar, ele é vindo de um sistema de agroecologia, então conscientizar quem está consumindo mesmo, né? E é isso que ele falou, a gente está crescendo, então no começo a gente tinha bem menos consumidores e pouco a pouco, né, com essa militância, as pessoas estão entendendo que é importante saber de onde vem, por que aquele alimento está sendo vendido ali naquele dia, porque tem a época dele, e saber que tem a época certa de consumir, que não é, quero consumir o que eu quero, mas que a gente depende, né, da terra e do produtor, e também das possibilidades econômicas mesmo. E é isso, eu acho. A gente faz parte da Cooperativamente, a gente veio em 14 pessoas para cá, então tem uma galera da Comeiras aí. A proposta da Comeiras, a gente há alguns anos vem se identificando como grupo de consumo responsável, principalmente por causa da mobilização de uma rede desses grupos, dos qual o Cruz Solo também faz parte, né? Mas antes de grupo de consumo responsável, a gente se identifica como um coletivo que atua como uma cooperativa de consumidores. A proposta é que os próprios consumidores estejam mobilizados no seu para pensar e conseguir organizar a sua alimentação. Então a gente trabalha com pedido antecipado. O produtor passa para a gente o que ele tem disponível, a gente repassa para os nossos associados. Cada um pede o que ele vai querer e a gente repassa isso para os produtores. Uma das coisas mais legais desse formato, entre várias outras, eu acho, porque a gente tem 0 de perdas. Assim a gente consegue garantir um preço bom para pagar o produtor e um preço bom para o acesso ao alimento. Então, assim, das pessoas que estão na Comeiras, tem uma grande parte que não teria condições de comer produtos com essa qualidade em qualquer outro lugar que não fosse lá. Por quê? Porque a gente repassa os produtos a preço de produtor. É uma militância mesmo que a gente faz lá. O que a gente tem, além do preço do produtor, é uma associação ao grupo, que é uma taxa de associação mensal, que é de R$20, que vai formando um fundo coletivo. Para que serve esse fundo coletivo? Por exemplo, para a gente vir aqui hoje. A gente tirou uma parte do dinheiro do fundo coletivo. Ou para a gente, sei lá, comprar a balança que a gente precisou comprar, para a gente visitar produtores, enfim, para fazer várias coisas com esse fundo coletivo. A gente, enquanto grupo de consumo responsável, a gente tem exigências diferentes de um comércio normal, assim, de uma loja, de um mercado, né? Então a gente não tem exigência assim de uma certificação
é obrigatório ter uma certificação. A nossa forma de certificar é indo visitar os produtores, assim, por exemplo. Então a gente recorrentemente faz visitas com os nossos agricultores, conhece eles, conhece a família, conhece a forma com que essa pessoa produz e o jeito com que ela vive, assim, para gerar essa relação de confiança e a gente consiga construir uma outra relação que não é um selo que vai dar, assim, se aquilo é ou não é orgânico, assim, né? A gente está muito disposto a repensar o nosso hábito alimentar. Então a gente gosta quando chega um produto lá que a gente nunca comeu. Um produto que a gente não sabe fazer, que a gente não está acostumado. Isso faz parte da nossa prática, é uma parte gostosa e que a gente gosta de fazer. Tudo que a gente sabe que dá para plantar aqui, nós plantamos. Cacau, nós processamos mais do produto da cana, fazemos pão, nós inventamos uma coisa e dá certo. A fruta do pupunha aqui tem bastante, na época da fruta, né? Não tinha muita saída. Eu inventei fazer doce da fruta pupunha. A gente faz processado com doce da laranja, várias coisas que a gente faz aqui para nós. Quando a gente começou a trabalhar com as mulheres aqui, a primeira listagem delas veio uma listagem de 5 produtos. Daqui a pouco você vai conversando, você anda na roça, você vai, e isso aqui? Ah, isso aí não vende. Não, mas a gente quer comer, o que é isso? Como é que faz? Daqui a pouco a lista já estava imensa, né? Então, assim, a gente tem interesse nesses produtos. Vem percebendo que a gente precisa de escala para viabilizar, principalmente essas coisas que vêm mais de longe, as frutas que a gente ainda não tem. Porque quando a gente está falando de folhas, a gente tem o cinturão verde e um grupo de 10 pessoas consegue se organizar, o produtor entrega, o grupo vai buscar. Agora, se a gente está falando dessa diversidade de produtos, aí já tem produtos que vêm bem mais de longe. Então a gente precisa ter uma escala. Como a gente percebeu isso, uma das ações que a Cooperativamente vem fazendo bem forte e dentro da rede a gente percebeu que isso é necessário, é formação de novos grupos. E é claro, com a parceria com os outros empreendimentos, como a Quitandoca, a gente também está disposta a estar articulado com eles todos. E a gente parar de utilizar um monte de dinheiro numa rede de distribuição gigante que a gente não compreende, que é invisível, e poder viabilizar de fato uma produção de alimento que não contamina a água, que não contamina a saúde da população, que os produtores tenham uma vida digna, né? Tenham orgulho de produzir alimento, porque vocês são os heróis da terra que está alimentando o mundo, e também da parte dos consumidores conseguir ter acesso a isso, né? E então vamos também tentar levar essa ideia para as pessoas que ainda nunca ouviram falar em grupos de consumo, né? Esse sistema agroecológico, agroflorestal, precisa ter movimento. Não se sustenta um grupo dizer assim, eu estou produzindo agroecologicamente ali no meu canto, mas eu não faço a relação, não faço os contatos que eu preciso fazer. Eu vou ter dificuldade com o comércio, eu vou ter dificuldade na hora de reivindicar os recursos que a gente precisa, as bandeiras que a gente defende, que sejam defendidas por um grupo maior. Um grupo pequeno vai se debater, se degladiar e tal, mas não vai conseguir. Nós mulheres temos uma tarefa fundamental, botar fogo nos homens e ir junto os dois para cima disso daí, que é a negação. É tudo negado para nós, é como se nós fôssemos um bando de idiota que não soubéssemos plantar, não soubéssemos da vida. A nossa ideia é fomentar a criação de grupos em São Paulo, o que não é fácil, porque as pessoas não têm tempo. E a proposta é justamente a gente repensar o tempo que a gente dedica para a nossa alimentação. Não é uma tarefa fácil, mas por isso que a gente tem 14 pessoas aqui a fim de fazer isso. E vamos que vamos. Ela faz trança no cabelo e depois se olhar no espelho. Lembra da sua mãe, lembra da sua avó, pé descalço lá no terreiro. Ela faz trança no cabelo, ela faz trança no cabelo e depois